Nessa escola estadual, localizada no bairro Aerorrancho, região sul de Campo Grande, esse grupo de alunos é importante aliado no combate à violência contra a mulher. Por meio do projeto Vida, idealizado neste ano pelo professor César, eles debateram a igualdade de gênero, ministraram palestras em salas de aula para outros colegas e despertaram na comunidade a conscientização para o apoio nessa luta. A escolha desse projeto foi uma escolha que partiu da própria turma. E eu fiquei impressionado porque são os próprios alunos, os próprios meninos da sala que sugeriram trabalhar o tema de violência contra a mulher. E dentro dessa proposta, eu entendo que quando um homem agride uma mulher, eu enquanto pessoa, enquanto homem, também sou ferido, fere a minha masculinidade. E como professor, trazer temas que são tão importantes dentro da sociedade para a sala de aula é um espaço onde a gente acaba dando a possibilidade do aluno se tornar protagonista a partir de iniciativas sociais. Então, trabalhar com os alunos, envolvê-los e dar uma voz masculina para essa questão de erradicação da violência ou, ao menos, buscar combater, para mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto professor, é extremamente importante. O que eu achei muito interessante desse projeto é que ele envolve a participação também dos homens, porque a gente fica muito vinculado que é somente as mulheres que têm que lutar pelos direitos das mulheres, mas com esse projeto a gente aprende que os homens também têm uma participação grande disso. E outras coisas, também como a questão da violência, que nós consideramos que só agressões físicas são violências, quanto qualquer outras coisas, até mesmo morais, também podem ser consideradas ofensas também contra a mulher. Quem conheceu a iniciativa aprovou. Por mais que solta uma lei e às vezes a lei será esquecida, é uma coisa que às vezes é uma coisa banal, não vira em nada. E está sempre lembrando, é bom, é ótimo. Não é interessante jamais o combate, né, bater em mulher, essas coisas, espancar a mulher, entendeu? Isso aí jamais poderá existir isso. Cartazes com informações de crimes praticados contra mulheres e que as encorajam a denunciar as agressões sofridas, além de blusas manchadas de sangue, com frases geralmente usadas pelas vítimas para não denunciarem seus agressores, ilustram as paredes dessa escola pública na Vila Cidade Morena. O trabalho, coordenado por 3 professoras, foi desenvolvido no sentido de despertar nos alunos mais conhecimento sobre essa violência e prepará-los para defenderem a bandeira da igualdade de gênero. Nós decidimos trabalhar esse projeto por pensar ser uma ação positiva no sentido de trazer informações sobre esse tipo de violência para os alunos, né? Porque, como a gente conversou com eles, a gente sempre conhece alguém, alguma mulher que sofre algum tipo de violência e a gente viu que na nossa sociedade, tanto no Mato Grosso do Sul como no Brasil em geral, tem crescido muito esse tipo de violência. Então tem preocupado, né? Tem preocupado a gente. O projeto Para Que Tanta Violência induziu mudança de comportamento, principalmente entre os meninos. Eles começaram a pensar em não fazer porque todos eles têm uma mãe, têm uma avó, têm uma tia, têm uma irmã. Então, qual é o meu posicionamento em relação, né, a essa violência? Eu vou ser contra ou eu vou praticar? Em que ponto que eu vou chegar nisso? Responsáveis por este cartaz, Rafael e Gabriel explicam qual a mensagem que quiseram passar e o quanto a iniciativa foi libertadora. Na verdade, o que a gente quis transmitir é que hoje em dia tem muita violência contra a mulher e isso é errado. Muitas pessoas fazem isso, mas não deveriam. E esse tema é um tema muito importante de ser abordado porque enquanto mais as crianças são incentivadas na infância, elas não vão, como que eu posso dizer? Não vão praticar isso no futuro e esse tema é muito abordado no mundo inteiro. Eu acho realmente muito importante a participação do homem, porque a violência começa com ele. Ele tem que se conscientizar que não pode fazer isso. Se ela não quer, não, cara. Esse projeto me mudou.
foi muito libertador, me ajudou bastante a pensar sobre o respeito que eu tenho que ter com as mulheres. A participação do homem no enfrentamento à desigualdade de gênero e combate à violência contra a mulher é essencial. Para isso, a desconstrução do discurso machista precisa ser construída. Esse debate se torna necessário, principalmente nas escolas. No que diz respeito à discussão de gênero, ela é muito importante, inclusive no combate à violência contra a mulher. Quando se está discutindo gênero, em alguma medida está se educando para a diferença e para o respeito nesse campo da vida, né? Quer dizer, inclusive, quando se discute gênero na escola, está dizendo para a criança, para o menino que é criança, que ele não deve bater numa menina. E se ele vai ser educado desde criança, que ele não deve bater numa menina, quando ele for adulto, ele não baterá numa menina. Que há uma tensão entre a educação que as famílias dão e a educação que a escola dá. Porque a escola não pode reproduzir o que determinada família pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre... A escola não pode, sabe por quê? Porque existem muitas famílias e as famílias pensam muito diferente. Então a escola precisa ser o espaço da cidadania e precisa mediar os valores de todas essas famílias que pensam diferentes. A escola precisa ser, digamos assim, esse porto seguro das diferenças. Por isso que é preocupante quando a própria escola toma um partido de, por exemplo, reproduzir violência, reproduzir ódio, reproduzir ideologias que não sejam cooperativas, né? Por isso que a escola precisa ser, e é preciso que se garanta isso, um espaço plural, onde as diferenças possam aparecer. E isso garante que a sociedade seja menos violenta, porque é o espaço ao longo da vida onde nós passamos mais tempo. A gente tem que ter uma mudança de atitude, né? O machismo é uma coisa assim muito presente e isso gera violência, né? A violência contra a mulher ela nasce dessa atitude, né, machista, e nós mulheres também somos, né? Então a gente também tem que mudar a nossa visão, a nossa atitude, e é com a mudança de atitude que a gente vai mudar a sociedade. Então é dentro das escolas que a gente precisa trabalhar isso. Na mesma escola em que Patrícia dá aulas, este professor comanda o projeto Respeito, também com confecção de banners e cartazes que exaltam a diversidade e igualdade de gênero e que também combatem o racismo. Penso que a escola, ela é uma das instituições fundamentais e que é um pilar da sociedade, né? Se a gente não debater esses assuntos na escola e refletir sobre esses assuntos, não é? Acredito que fica faltando um pouco para que a gente construa um futuro, uma sociedade melhor. Então, se a gente quer ter uma sociedade melhor, a escola é um ambiente fundamental para que a gente reflita, desconstrua determinados discursos sociais que são ruins, né, e que prejudicam as relações humanas. Esses alunos, e também não só alunos, mas acredito que nós também, enquanto adultos, a gente vem carregado de um discurso machista e patriarcal por causa da condição histórica e social mesmo que constitui o nosso país. Então, quando ele vem e a gente começa a refletir sobre esses assuntos, é claro que isso gera um desconforto, não é? Isso gera um desconforto, mas o desconforto é o que produz a aprendizagem. Ações de combate à violência contra a mulher e discriminação de gênero também precisam ser disseminadas em outros espaços públicos, além das escolas. Em Mato Grosso do Sul, 33 mulheres foram mortas no ano passado simplesmente pelo fato de serem mulheres. Neste ano, até o momento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, registrou 24 casos de feminicídio. Então, é muito necessário que o homem entenda que essa não é uma luta só de mulheres. Essa é uma luta da qual ele tem que fazer parte. Porque se a gente entender que o feminismo
tá? Ele é, como a gente vê no dicionário, um movimento, algo que quer direitos iguais para homens e mulheres, ou seja, um mundo igualitário. Então a gente tem que, os homens precisam perceber que eles também fazem parte dessa luta, né? Que eles precisam também querer ter um mundo mais igualitário, porque a maioria dos homens tem irmãs, né, todos têm mães, têm irmãs, têm filhas, têm suas mulheres, companheiras, então eles precisam entrar nessa luta para ajudar também a essa mudança de cultura no mundo. Eu acho que nós estamos caminhando para uma evolução, sim. Eu já vejo muitos homens, né, com uma paternidade mais forte, com uma participação ativa dentro de casa, né, dividindo as tarefas efetivamente, respeitando a sua esposa, a companheira, a sua namorada. Para essa família, a desconstrução do discurso machista se tornou meta de vida. Depois que fui pai, principalmente por conta de ser 2 meninas, né, eu vim aprendendo um pouco a lidar com essa questão da paternidade, principalmente com meninas. Foi de uma maneira muito natural, né, essa construção. Eu não fui uma pessoa que procurei estudar e procurei entender como deveria ser, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo. E a desconstrução machista ela surgiu a partir do momento que eu observei que as minhas filhas, elas precisavam ter o espaço delas no mundo, né, na sociedade, e que esse espaço ele teria que ser de igual para igual com qualquer outra pessoa, independente do gênero. Então, a partir dessa descoberta e dessa construção dessa paternidade, eu tomei isso como uma meta de vida de que as minhas filhas precisavam ter o lugar delas no mundo. Eu percebo o quanto isso para mim, no caso da nossa família, da dinâmica, é um alívio. Assim, né? O quanto que para mim é mais leve a maternidade por isso. Porque eu não levo muitas coisas sozinha nas costas, né? Do tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força que chegar. Eu posso com todo tipo de força.